E aí, pessoal, a arbitragem do futebol brasileiro é péssima, mas ela aparece muito nos jogos do Grêmio. A comunicação do Grêmio mexe com a arbitragem? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora a hora de Mercadão da Informática, a maior loja da região sul do Brasil em informática. Você tem no Mercadão da Informática tudo que você precisa. Quer montar um computador gamer, por exemplo? Você vai ter no Mercadão da Informática. Se você quiser um computador pronta entrega, você vai ter no Mercadão da Informática. Tudo que você precisa nessa área, você tem. E o site é maravilhoso, mercadãodainformatica.com.br. Entre agora, você é parceiro, você está vendo aí o CCD na tela. Não deixe de conhecer o Mercadão da Informática, parceiro aqui do canal. Eu só uso o Mercadão da Informática, tenho certeza que você também vai fazer parte deste time. Na descrição você tem tudo. Entre no site agora. Gente, separei uma série de situações aqui para falar da arbitragem. O Renato reclamou, o Brum reclamou e os jogadores reclamaram. Mas eu quero avançar. Ontem o Antônio Brum deu mais uma vez e ele tem falado. Ele, inclusive, eu acho que o Antônio Brum precisa. O departamento de comunicação do Grêmio sobretudo, esse que pensa o Grêmio. Ele tá errando com o Brum, tá? Tá errando com o Brum. O Brum tem muita coisa legal para falar. Muita coisa legal para falar. Inclusive de méritos dele, com relação às contratações, por exemplo. Mas ele só está entrando na ruim. Ontem, mais uma vez, ele foi o porta-voz da crítica à arbitragem. E isso acaba diminuindo a força da voz dele. A força da voz dele. Então tá na hora também da comunicação do Grêmio ajudar o Brum. Por exemplo, agora é hora do Brum falar das suas virtudes. Das virtudes dele. Que são muitas nesse momento. E não apenas entrar num conflito que diminui a voz dele. Porque quando fala 2, 3, 4 vezes da arbitragem, isso entra na vala comum e perde força. É lógico. Qualquer pessoa sabe disso. Então, a comunicação do Grêmio poderia ajudar um pouco o Brum. Dito isso, eu quero falar sobre algo que começa a me preocupar. A arbitragem no Brasil, vocês escutam os meus espaços aqui, nos meus espaços, a arbitragem no Brasil é lamentável. O Brasil está pitando por frame. O Brasil não tem nenhuma regra. Hoje o Brasil virou o esporte do mimimi. Tu toca, ninguém tem noção da intensidade, cai é pênalti. O futebol mudou completamente. Tu fala com qualquer jogador de futebol que atuou há 10, 12, 15 anos atrás, ele vai dizer, cara, nenhum desses lances... O lance do Hulk ontem é um escândalo. É um escândalo. Mas não, tu para o lance, o joelho tocou na panturrilha. Cara, nada derruba o Hulk. O Hulk não vai cair por causa daquilo. Ele caiu porque ele sabe que ele está dentro da área e que a arbitragem vai apitar. Porque sempre decide jogos assim. Ontem, por exemplo, o juiz apitou e decidiu o jogo. O jogo, por exemplo, em Porto Alegre, a expulsão do Gustavo Martins, que é um erro técnico do Kahneman, um erro técnico do Gustavo Martins, ele toca no pulso do Daverson, e o Daverson cai como se fosse um saco de batatas. Ele expulsou. Aí tu vai dizer o seguinte, ele tocou? Tocou. Aí eu seguro o teu pulso, se tu cair daquele jeito. E aqui eu coloco, por que eu tô colocando em cima do que o Grêmio tem se posicionado isso? Que tu pega, por exemplo, jogadores como o Bright White, que tá acostumado com outro jogo. Ele não cai. Quando ele é tocado, ele não cai. Por quê? Porque ele tá acostumado com outro esporte. Ele tá acostumado com futebol. Ele não tá acostumado com esse jogo de frame aqui. Então, para ele, é um problema, porque se ele caísse dentro da área, talvez os árbitros dessem pênalti. Mas ele não está acostumado. Ontem, por exemplo, ele estava incomodado com a arbitragem, com razão. Ele disse, pô, a gente jogou bem e tal, mas o juiz nos prejudicou.
Porque para ele lá não é lance de pênalti. E não é. Aquele lance na Alemanha não é pênalti. Aquele lance em qualquer esporte que não seja apitado como no Brasil, que é dessa supervalorização desses juízes, que estão acabando com o jogo. Nós estamos diante... Eu estava conversando pela manhã com um grande amigo meu, Neco Tim, querido amigo de 45 anos, que mora fora de Porto Alegre hoje. Nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Que esse jogo que a gente está vendo hoje não é o futebol que a gente via. Eu tenho 55 anos, ele deve regular comigo. A gente não via, a gente via outro jogo. A gente via outro jogo. A gente não via esse. Esse jogo aqui é outro esporte. No Brasil, né? No Brasil. Aí tu vai ver um jogo da seleção lá, que joga hoje, inclusive, na Sul-Americana, tu vai ver um jogo, opa, isso aí não foi pênalti. Pois é, não foi. Não foi. E aí a gente vai. Ou seja, a arbitragem hoje procura os lances. E aí que entra, para mim, a comunicação do Grêmio. E, na verdade, é uma pergunta. E eu tô a favor do Brum, apesar de achar que ele está diminuindo a força da voz dele por falar tão somente nessas horas, do Brum e do Renato. Porque tem que gritar, é o que cabe gritar. Só que o grito deles, acho... Ontem o Pilar, quando perguntou pro Brum, o Brum não entendeu a pergunta, o Pilar levantou a bola pro Brum bater, né? E o Brum não entendeu, achou que ele estava indo contra ele. O Pilar perguntou, e genial, o Pilar é um craque. O Pilar, assim como o Picão, perguntou, vem cá, a comunicação do Grêmio não está gerando na arbitragem algum tipo de problema que o Grêmio está sendo prejudicado em tudo que é jogo? A gente pegou os últimos 3 jogos do Grêmio, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. Os últimos 4 jogos o Grêmio foi prejudicado. E é prejudicado em lances que, pô, eu até acho que o Atlético tinha mérito para ganhar do Grêmio, não precisava daquele pênalti. Não precisava daquele pênalti. Como o Botafogo também merecia, inclusive, ter ganho o jogo. Não precisava da expulsão do Gonçalves. Não ganhou por outros motivos. Então não tem nada a ver com o resultado. Agora, que o jogo hoje, primeiro, tu entra no jogo com desconfiança. O torcedor tá desconfiado do jogo. Porque tu entra dizendo o seguinte, será que esse juiz está comigo? Ou ele vai... Será que esse VAR está comigo? Ou ele vai passar o jogo inteiro procurando um problema? Qual é a ideia? O que vai acontecer com esse jogo? É isso que está acontecendo com o torcedor. E sabe o que acontece isso no longo prazo? O cara larga. O torcedor vai largar. Porque é muito chato a gente tá num jogo de futebol, tu vê que tem simulação, tu vê que o cara procura a simulação a todo momento, tá todo o tempo procurando simular e as coisas não acontecem. E eu vou me referir única e tão somente ao lance do pênalti ontem. O lance do pênalti, que para mim é aquele lance claro da mudança do olhar do jogo. Eu não vou falar no lance da mão, na expulsão que não foi, o Grêmio fez uma nota, não vou entrar nessa. Eu vou dizer conceitualmente a mudança e a minha preocupação. O Grêmio se posiciona fortemente contra a arbitragem e contra outras coisas da CBF. E curiosamente, a lupa se abre de um jeito nos jogos contra o Grêmio que é curioso. E é preciso dizer também, né? Tô muito preocupado com o Grenal, sim senhor. Muito preocupado. Muito preocupado com o Grenal. Porque tá muito fácil hoje no jogo tão parelho de decidir de fora para dentro. Tá muito fácil. Os jogos são muito parelhos. Um lancezinho, acabou. Um lance. Então eu tô muito preocupado sim, porque eu tô vendo. Tô vendo tudo. E acho que o Grêmio tá vendo também. O Grêmio tá falando muito. E sinceramente, nós temos que estar com o Grêmio nessa hora. Por mais excesso que possa ter. E acho que em alguns momentos até tem excesso. Como eu disse lá no início, acho que o Brum tem que ser preservado. Tem que ser cuidado. O Brum tem muita coisa boa para contar pra gente, tá? Muita coisa boa para contar.
Não precisa só estar contando essa que fragiliza o seu discurso. Acho que esse é um erro da comunicação e o Grêmio poderia ajudá-lo. César, Cidade Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.